Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, espero que estejam todos bem. Vamos então começar nossa aula de História da Arte, seguindo o nosso capítulo 3. Abram por favor o livro de vocês na página 63 e nós vamos estudar nas duas aulas dessa semana até a página 85, ok? Então vamos falar hoje de letra capitular, escrita uncial sobre o códice. Vamos lá! Bom, a escrita uncial significam letras ou caracteres romanos de grandes dimensões. Poderia ser também essa palavra o significado que é da altura de uma unha. Então, aposto que você está olhando para a sua unha aí para imaginar o tamanho da letra. No livro, você vai ver que tem letras muito maiores do que uma unha. Então, a escrita uncial foi usada nos escritos e textos medievais até o século XI. Nesta página aqui um pequeno exemplo, né, de caracteres unciais, letras unciais. Está falando até das regrinhas para se compor essas letras, né? Mas as letras unciais tinham muitas opções e quanto mais desenhada, melhor. Então, na escrita uncial, ela era utilizada para os textos gregos e latinos dos séculos 4 até o 11. Tá? Eram textos escritos à mão, minuciosamente decorados, e eram feitos por monges copistas, né? Eles eram verdadeiros artistas. Eles ficavam naqueles monastérios, lugares afastados, eles eram enclausurados, ficavam... O que seria enclausurado? No cárcere, né? Eles ficavam fechados, distantes do resto do mundo. Então, eles tinham o dia todo para fazer os seus deveres litúrgicos, né? Eles faziam diversos momentos de oração e se dedicavam depois exclusivamente a copiar os textos bíblicos. Esses textos eram incrivelmente decorados e tinham sempre uma letra capitular nas páginas. O que é a letra capitular? É a primeira letra da primeira palavra do capítulo. Então a gente consegue notar aqui, por exemplo, esta letra T, ela é a primeira letra de um trecho. Provavelmente, né, o início do capítulo. Então era uma letra bem maior do que o restante do texto e servia para destacar, né, para chamar a atenção desse trecho, tá? Podemos ver aqui então alguns exemplos de letras capitulares. Vocês podem observar que a letra tem uma decoração, né, aqui tem os coelhinhos, deve fazer sentido com esse texto aqui, né? Então, a letra capitular e a iluminura serviam então para iluminar, como a gente viu na aula passada, para esclarecer, para clarear sobre o texto que está sendo lido. E aqui nós temos um exemplo de uma letra capitular que é do século passado, ele não é tão antigo, não é da Idade Média, mas é uma letra R, toda decorada, que vem se ligar ao texto aqui em cima. Rogo a vossas senhorias o favor de publicar. Então vejam que às vezes era até difícil de entender qual era a letra e o que significava aqui junto com a palavra. A gente tem que parar e observar um pouquinho para ver de onde que é esse R. É aqui do começo do texto, tá? Se vocês observarem aí na página 63 de vocês, existe uma letra capitular, esse aqui é super bonito, que é de uma das páginas da Bíblia de Winchester, do século XII. Vocês podem observar que tem ali uma cena dentro da letra, um trabalho minucioso, e vamos ler ali o que significa. A ilustração abaixo mostra a página inicial do livro de 2 Reis e a letra capitular ilustra o momento em que o profeta Elias entrega uma mensagem ao rei Acasias. Observe que no corpo da letra está ilustrado o segundo momento em que o profeta é levado aos céus por uma carruagem de fogo. Então, eles faziam esse desenho respectivo ao texto que você estava lendo. E eles faziam, né, esses textos em lugares chamados escritórios. O escritório era uma mesa, né, onde ele tinha ali o seu espaço para desenhar, tinha umas gavetinhas e prateleiras para guardar os seus materiais. E hoje a gente fala escritório, né, um lugar de trabalho. E vem dessa palavra escritório, que era a mesa de trabalho dos copistas.
tá bom? Leiam no texto de vocês aí e grifem essas partes mais importantes. Bom, lembrando então que esses textos eram salvos, né? Eram juntados, né? Essas folhas eram todas juntadas e costuradas em códices, que são pergaminhos manuscritos e que viram depois um livro. Eles eram costurados em forma de livros. Eu quero depois que vocês assistam um vídeo que eu vou colocar em anexo, que está mostrando esse momento de costura do livro, né? De manufatura desse livro. Aqui mais alguns exemplos de letras capitulares. Esses exemplos são mais recentes, né? Mas também são letras capitulares, só que usadas em textos mais atuais. Aqui no Word, não sei se vocês já observaram, tem um lugarzinho onde vocês podem fazer uma letra capitular. Então, se você quiser testar aí na sua casa, você consegue fazer essa letra maior, ocupando quantas linhas você quiser. Tem lá como você fazer o seu formato. E como a gente tem bastante letras diferentes no Word, você pode fazer uma letra desenhada, né? Não precisa ser do mesmo estilo do texto que você está escrevendo, é bem legal. Aqui está o A capitular. Façam um teste aí na casa de vocês. Agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de um texto bem atual, iluminado. São as letterings, né? Letterings. Vocês devem ter visto bastante, porque está sendo muito usado na publicidade. As meninas eu vejo que fazem bastante nos cadernos, textos com esses tipos de letra e decoração. É super bonito, né? Então a gente está vendo aqui letras diferentes no mesmo texto, né? Com formatos, né? Com formas diferentes, tamanhos diferentes, todos decorados. Isso aqui nada seria mais do que uma iluminura dos nossos tempos, tá? Uma forma de deixar mais agradável a leitura, mais chamativo, tá bom? E a gente pode usar os desenhos como eles faziam na Idade Média, colocar desenhos que são relacionados ao tipo de texto. Aqui, ó, mais alguns exemplos para vocês. Você é o que escolhe ser. Aqui uma decoração desse texto com formas diferentes também. Love you. Aqui, mother. Né? Um coração simbolizando o amor. O nome da mãe numa fita e todas essas flores. Uma iluminura dos nossos. Aqui é uma capa, se eu não me engano, de uma Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ela é toda feita nesse estilo lettering, que também seria como uma iluminura. Muito bem. Então vamos voltar aqui para as iluminuras da Idade Média. Vocês estão vendo aqui um trecho que tem um pequeno texto e quase toda a página, né, toda a página desenhada. Às vezes era o início de um capítulo que poderia ser assim uma divisão de partes, né? Era assim mais desenhada e com menos texto. Eles aproveitavam o máximo possível dos espaços para fazer as iluminuras naquela época, porque era muito trabalhoso. Aqui é também uma iluminura, mas em um texto mais recente também. Então a gente consegue ver essa moldura na página, uma letra capitular e a decoração, tá? Dos dois lados. Bem bacana também. Então, para saber mais sobre iluminuras, eu gostaria muito que vocês assistissem esse vídeo do YouTube. Não é um vídeo demorado, então vocês vão lá ver sobre a confecção, né, a matéria que era usada. Vocês viram um pouquinho já num vídeo da semana passada, e esse aqui também eu encontrei com mais informações, né? A montagem do códice, tá bom? E aí, depois que vocês chegarem até aqui, nós vamos partir para as atividades do livro.
Vamos responder as questões da página 64 sobre as iluminuras. Então, observe as ilustrações dos livros que você usa para estudar. Então, você vai comparar agora as iluminuras, né, os desenhos, no caso, as imagens dos livros atuais. Provavelmente você vai estar aí com os seus livros, não só de artes, mas os outros livros que vocês estão estudando. Vocês podem usá-los para comparação. Há diferenças no modo de utilizar as imagens nos códices evangeliários, né, que estão aí nos exemplos das páginas anteriores, e nos livros didáticos? Quais são? Então, vocês vão me falar primeiro se sim ou não, se tem diferenças, né? E como que são atualmente as imagens em relação às imagens do passado? São mais definidas, são menos definidas? Vocês acham que precisam de explicação as imagens? Ou elas já são autoexplicativas? Né? As imagens das iluminuras, a gente vê que muitas vezes elas já estavam ali explicando o texto. E as imagens que a gente tem nos livros hoje? Para que servem? Tá? Hoje também utilizamos ilustrações na capa de livros. Você acha isso necessário? E aí você vai falar se sim ou não e explicar a sua resposta pessoal. Então pense assim, quando você vai comprar um livro, é importante a capa, a ilustração da capa? Se fossem todos os livros de capa preta, como você acha que a gente ia se interessar mais por um ou por outro, né? Então aí tem que ressaltar também se a capa do livro, se ela traz uma ideia do conteúdo, né? E se isso vai fazer você comprar o livro pela capa, né? Existe até uma frase, um bordão, né? Você escolheu o livro pela capa. Às vezes a gente vê a aparência de alguém e não sabe o conteúdo dela, né? Como ela é. Então, quando a gente fala assim, não deve se escolher o livro pela capa, é para se tomar cuidado com o que tem por dentro, né? Qual o interior. Mas, realmente, muitos livros a gente vê a ilustração, pensa que a história é maravilhosa e vai ver não é tudo aquilo. Então, vocês vão colocar aí nessa pergunta 2 uma resposta pessoal sobre isso, tá? Agora, 3. As capas de livros feitas atualmente são expressões artísticas? Explique sua resposta. Bom, pense assim, que as editoras, elas têm sempre um artista, ou vários, né, que são responsáveis por ilustrar, por fazer as capas dos livros. E essas capas, vocês acham que elas são obras artísticas ou são meramente produtos, né, comerciais? Vocês podem se basear em livros que vocês tenham aí, tá bom? Livros de histórias mesmo, né? Livros de leitura, não as apostilas de vocês. Vocês podem dar sua opinião pessoal. Eu acho que também a gente tem capas que são mais ilustradas, outras menos ilustradas. Deem algum exemplo sobre conteúdos que vocês tenham em casa. Muito bem. Agora, essa atividade 2, que está nessa nossa página, você vai realizar exercícios referentes à página 65 a 69. Como que você vai fazer isso? Eu quero agora que você crie uma iluminura de um texto à sua escolha, né? Então, nossa vez de iluminar. Você pode usar os conceitos do lettering, que a gente viu agora há pouco, ou simplesmente desenhos ilustrando um texto. Como que você vai escolher esse texto? Você pode escolher um poema, um trecho bíblico, uma frase citada por alguém importante, aí você não pode esquecer de colocar o nome de quem citou essa frase, tá? Então, esta frase vai ser a sua escolha. Se for um texto muito grande, cuidado para deixá-lo centralizado na sua folha 4 para poder iluminar seu texto depois, né, nas bordas, deixar ele bem bonito. Talvez não seja interessante colocar um texto muito grande, mas se você colocar, também observe a sua caligrafia para deixar bem bonitinho, tá bom? Pode ser também uma letra de música bacana. Lembre que tem que ser um texto legal para quem for ver, tá bom? Quem for lê-lo. E pense que a sua iluminura tem que fazer sentido com o texto que você colocou. Então, você vai ver aqui algum passo a passo
das páginas 65 e 69. Você vai lá escolher um texto, no A, no B está mostrando algumas ideias de letras capitulares que você vai desenhar no começo do seu texto. Depois está pedindo aqui nessas atividades, você não precisa seguir exatamente o que está falando aqui, mas ele dá ideias, né? O seu livro dá ideias bem bacanas de você selecionar uma paisagem para colocar no fundo do seu texto, né? E pensar em objetos ou coisas que façam sentido com esse texto, tá bom? Você vai reunir todos esses elementos, não é difícil, só necessita capricho, não é? Você tem que sentar num ambiente bem tranquilo, pensar nas imagens que fazem sentido com o seu texto, imagine uma moldura na sua página, então você pode fazer uma moldura com régua, bem fraquinha, só para você se guiar. Depois você apaga, para você fazer a sua moldura no livre com desenhos, tá bom? Espero que vocês usem muito a criatividade e o capricho. Tem que ser colorido para ficar bem bonito, tá? Pode usar suas canetinhas coloridas, usar todos os seus tipos de lápis de cor que vocês têm. Eu sei que vocês têm bastante material bem bacana. E passe uma mensagem no seu texto, alguma coisa que seja bem interessante para nós lermos depois. Agora, no Integrando Conhecimentos, aí no final da página 69, vamos ler esse versículo de Romanos 15:4. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Não é estranho, tratando-se de um livro de arte, que estejamos estudando iluminuras antigas deslumbrantes, trabalhadas com ouro, prata, toda sorte de metais preciosos, além de belas ilustrações coloridas. As possibilidades de desenho artístico que esses materiais envolvem são inúmeras, e seus efeitos ascéticos e alegóricos agradam os olhos. Além disso, nós vimos anteriormente que a arte é capaz de valorizar e enriquecer algum aspecto da realidade, dependendo da visão de mundo do artista. No caso em questão, estamos estudando uma rica e complexa arte de iluminação de textos escritos? Agora quero ver para vocês levantar aqui um pensamento. Que motivo levaria alguém a embelezar com tanto trabalho alguns manuscritos? Que motivo levaria alguém a embelezar com tanto trabalho alguns manuscritos? Veja, pense o que você acha e escreva abaixo dessa página, tá? Qual que é a sua ideia? Vou levantar essa questão e cada um vai dar a sua opinião. Bom, vamos seguir então na nossa história da arte, na página 70. Esse trecho está comentando sobre o fato da Idade Média também ser conhecida como Idade das Trevas. Por que esse título? Olha só, esse título Idade das Trevas foi colocado pelos renascentistas que vieram depois, né, da Idade Média. Lá na frente, eles vão olhar para o passado, para o período que foi a Idade Média, de 1000 anos praticamente, e vão falar que esse momento foi dominado pela Igreja, criando uma sombra sobre as artes e as ciências. Por quê? A Igreja, né, a religião nessa época, impedia o homem de cultivar a ciência, de cultivar seus pensamentos livremente. Muitos livros foram queimados, as ideias que não estivessem absolutamente de acordo com o que a Igreja pregava eram consideradas hereges, né? Então, a Idade Média foi considerada a Idade das Trevas porque como se ela estivesse sob uma sombra que impediu as pessoas, né, de pensar livremente. Mas olha que legal, mesmo em meio às trevas, a luz da arte não se apagou. A gente pode ver que a arte que estava um pouquinho estagnada, essa arte bizantina, ela começou a se modificar e ter novas perspectivas de arte, com essa mistura da tradição cristã
né, que ainda era ligada um pouco à herança clássica, à influência dos gregos e romanos, né? Então se uniu com essa arte imaginativa, essa arte diferente dos povos conquistados, que eram os francos, os germânicos, os saxões e todos aqueles povos que a gente viu no começo do nosso capítulo, na aula passada. Vocês podem ver na página 71 que aparece ali páginas do livro de Kelso, né? São símbolos ligados aos 4 evangelistas. Vocês vão ler ali na página 71 e 72 de vocês, né? Podem grifar também, como eu sempre peço. Vocês vão ver que esses evangelistas, eles estão ligados a símbolos. E nesses símbolos, eles têm sempre significados além da imagem que nós estamos vendo, tá? Então, a Alta Idade Média buscou enfatizar enormemente o universo do sagrado e do espiritual. Então, buscou símbolos para afastar a imaginação humana das coisas seculares daquela época, as coisas mundanas, né? As coisas terrenas, e elevar o pensamento às coisas espirituais. Vocês vão ver ali nessas imagens, né, que havia uma despreocupação com a natureza. Os símbolos que eles usavam apontavam para elementos abstratos, realidades superiores às que a gente pode imaginar, né? Isso é um pouco diferente da arte clássica que existia na religião católica na época. Então houve uma grande mistura. Também a religião católica do Oriente e Ocidente teve algumas diferenças, tá? No Oriente, a arte foi feita com função mística e milagrosa nos cultos. Então, os cultos da religião oriental, né, que a gente chama de ortodoxa, ela usava essa arte com a função mística, milagrosa. Já no Ocidente, a arte veio com o objetivo de ensinar, de instruir e prestar culto a Deus também. Então, na liturgia da Igreja Ocidental, a arte ela foi vista mais como educativa. Bom, por todas essas coisas, né, por toda essa mistura e aprendizado, a Europa Ocidental passou a ser o principal palco da história da arte nos séculos seguintes. Então, nós vamos estudar daqui para frente ainda muito da arte ocidental que aconteceu na Europa. Tá? Todos os movimentos que a gente vai ver em seguida, elas vão acontecer principalmente na Europa. Não que em outros lugares não acontecesse arte também. Então, tem muita arte oriental na China, no Japão, mas a arte ocidental, ela evoluiu bastante na Europa Ocidental, ok? Seguindo no livro de vocês, existe agora aqui no Aprimorando um texto sobre música, sobre como foi criada a escrita musical. Como nós combinamos desde o ano passado, eu não entro muito nos assuntos de música do nosso livro de artes, tá? Eu deixo isso para a professora de música, Raquel Grotti, Massaro. Mas vou deixar para vocês aqui um link de um vídeo que eu vou colocar lá no anexo para vocês da história da notação musical, tá bom? Não é um texto, não é um vídeo longo, tá bom? E vai mostrar como começou a escrita musical, que é tão importante para a gente conseguir ler e representar, através da voz ou dos instrumentos, uma música, né? Então, só a partir da escrita musical a gente consegue conhecer as músicas que houveram no passado e também consegue escrever músicas hoje para transmitir para outras pessoas. Logicamente, hoje nós temos gravações, temos vídeos, então se eu fizer um vídeo hoje de uma música, ela vai poder ser repetida, reproduzida por outras pessoas. Mas antigamente, quando não existia, né, foi muito importante a criação da notação musical, que hoje é a partitura. Então vocês vão ver nesse vídeo como foi feita essa notação que era usada no canto gregoriano. Tá bom? Um vídeo bastante interessante. Espero que vocês gostem. Vamos então para a página 78, A Arte do que se Sente. O historiador e escritor Ernest Gombrich, cujos livros de arte são referências para nossos livros também, ele falava o seguinte, que os egípcios haviam desenhado principalmente o que sabiam existir. Os gregos desenhavam o que viam. E na Idade Média, o artista aprendeu também a expressar em seu quadro
o que ele sentia. Então, os medievais, eles desenhavam também o mistério da fé, coisas que eles imaginavam ter, né? E desenhavam além do que eles viam. Olha que interessante, né? Pensar nisso. Os egípcios desenhavam os traços básicos, né? Para você reconhecer o corpo humano. E tinham lá as regras deles. Os gregos desenhavam exatamente o que viam, faziam pinturas e lindas esculturas do corpo humano, melhores do que tudo que já foi visto até os dias de hoje. Já os medievais, talvez os desenhos deles não fossem tão perfeitos como a gente imagina assim um desenho quase fotográfico, mas eles punham muito simbolismo, muito do que eles desenhavam eram símbolos que representavam uma ideia. A gente vai falar agora então um pouco sobre esse fazer sentir, que envolve a arte corporal, tá? Que está ali no Aprimorando da página 79. O que vocês vão fazer para mim? Vocês vão ler esse texto que está falando de um cientista que elaborou na década de 60 um catálogo e classificou microexpressões faciais. Vocês vão ver ali nas páginas seguintes que uma atriz ela fotografou sua expressão facial em situações básicas que esse Paul Ekman, que foi esse cientista que eu falei, psicólogo, né, norte-americano, ele resumiu as expressões básicas das emoções humanas, né, que são 7. Medo, tristeza, nojo, alegria, desprezo, surpresa e raiva. Essas expressões faciais, ele determinou então como as básicas do ser humano. Vocês vão observar essas expressões faciais que essa atriz fez, que vocês podem ver que mesmo quando a gente não lê o título ao lado das fotos, a gente consegue praticamente todas identificar qual que é a ação que ela está representando, né? Mas vocês vão ver aí nas descrições alguns detalhes que significam essas expressões. O que a gente vai fazer? Vocês vão fazer selfies de todas essas 7 expressões, só que vocês vão tirar as fotos não na mesma ordem do livro, ok? Vocês vão tirar as fotos em ordens diferentes. Vocês vão mandar para um colega. Mande para um colega pelo WhatsApp, aquele colega que você gosta mais, né? Assim, tem mais afinidade, que sabe que não vai fazer nada com as suas fotos. Ou se vocês não quiserem fazer a foto, vocês podem chamar, né? Fazer uma chamada de vídeo e falar com ele na hora, né? Vai ser bem engraçado, vocês vão se divertir. Você faz uma expressão e seu colega vai tentar falar o que é. Aí você anota se ele acertou ou errou. E o outro também vai fazer para você. Quem acertar mais vai ser o vencedor dessa brincadeira, ok? Então vocês vão ter que caprichar na atuação, ser bons artistas aí, bons atores e fazer essa atividade para nossa aula. Seguindo agora, então, em experiência da arte, nós vamos ler ali na página 83, que nesse capítulo você viu como uma arte que começou por meio de uma expressão popular, né, de um grupo religioso, depois de ter se tornado arte oficial, ganhou projeção e veio influenciar uma série de outras culturas no decorrer da história. Ou seja, aquela arte religiosa que se misturou com a arte de outros povos, era uma arte popular, uma arte assim, do dia a dia, acabou se tornando uma arte oficial, né, da religião e veio a ser famosa até os dias de hoje. Isso acontece, por exemplo, no cinema. O cinema tem o Oscar, que faz uma premiação oficial para mostrar quais os filmes que realmente se enquadram na melhor categoria de filmes de todo o mundo, né? Também a gente tem, por exemplo, a Copa do Mundo, que é uma referência do futebol, para você discutir através do jogo, né? E ver quais são os melhores times do mundo. Enfim, então são categorias que você pode usar para delimitar uma coisa quando ela é boa, né? Pare um pouco para se lembrar de suas andanças por sua cidade, tá? De tudo que você já viu sendo produzido popularmente no Brasil.
nas feiras de rua, nas lojinhas de artesanato, enfim. O que você já viu também em documentários, filmes, viagens, fotografias ou até novelas. Pode ser alguma coisa que sempre lhe passou despercebido, como a maneira como em geral servimos as refeições, as bijuterias que usamos, a maneira como dançamos em festas, a maneira como escrevemos mensagens para os amigos. Será que sempre são ilustradas com algum desenho? Será que vocês usam o desenho quando mandam mensagens? Vamos lá. Recorra a essas lembranças e registre abaixo, por foto, por escrito ou por desenho, algo que você ache que realmente representa uma manifestação popular e singela, né? Bem simples, do nosso dia a dia no Brasil, que, em sua opinião, teria força para se tornar uma arte da qual seria possível desenvolver técnicas para descobrir novas facetas do que se poderia representar como essa manifestação simples. Veja bem, o que seria essa atividade que está sendo pedida na página 83? Você vai imaginar alguma coisa de arte que é muito simples, feita aqui no Brasil, pode ser na nossa cidade, pode ser entre a sua família. Pense em alguma coisa de arte muito simples que é feita, algum tipo de desenho, pintura, sei lá, foto, vídeo, enfim. Você acha que esse tipo de arte simples um dia poderia se tornar uma arte poderosa e referência no mundo todo? Tente imaginar. Aqui no livro está falando do jeito como a gente escreve para os amigos. O uso dos emojis, por exemplo, né, as ilustrações que a gente tem no celular, será que isso pode virar um dia uma grande arte? Tá? Pense nisso. Aí você vai escrever ou desenhar sobre isso aqui nesse quadro da página 83. O Saber em Ação, na página 84, eu gostaria de ler com vocês, mas vocês não precisam realizar a atividade aí no livro. É só para a gente pensar. Construa nos espaços a seguir, com 3 ilustrações ou recortes, uma representação do processo de passagem de uma arte popular para uma arte oficial, do nascimento de uma cultura, de significados culturalmente compartilhados para a cultura em vigência, com significados culturalmente estabelecidos. Considere, portanto, 3 ilustrações: o povo e a manifestação popular, a mudança do espaço pelo povo para que essa manifestação possa acontecer e a oficialização dessa arte. Você pode se basear no que estudamos da Idade Média e da arte cristã para representar esse movimento. Quais seriam, então, as respostas que você não precisa colocar aí, mas eu gostaria que vocês pensassem? Espera-se que você encontre uma imagem, né, na sua cabeça que simbolize o povo criando seus símbolos, encontrando espaços para viver sua cultura e, por fim, esse espaço tornando-se um espaço comum, oficial. Se você pensar na Idade Média e na arte cristã, você poderia ilustrar um povo reunido em uma catacumba, né, marcando lá os espaços com o peixe, os símbolos cristãos. Depois, o mesmo povo em uma praça pública, porque aí eles eram libertos, poderiam passar essa arte e esses significados para todos. E, por fim, eles sairiam de uma praça pública e colocariam sua arte numa catedral, um lugar que ficava com essa arte definitiva para todos verem. Conseguem imaginar, então? Essa arte que começou bem simples lá nas catacumbas, ela foi transferida para um lugar definitivo e que se tornou oficial para todos. Essa é a ideia que eu gostaria que vocês pensassem. Será que existe algum tipo de arte popular que a gente vê aqui no nosso país, que começou bem simplesinha, feito por pessoas simples e depois se tornou uma arte grandiosa e que pode ser observada por todos, até fora do Brasil? Tá? Se vocês tiverem alguma ideia, podem escrever nesses quadros e depois mandar para mim. Eu vou ficar contente. E vamos finalmente para o Vivendo em Sabedoria. Está então na página 85. Primeiro eu vou ler um versículo para vocês pensarem. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17:9. Vocês podem ter suas ideias sobre esse versículo, né? Mas eu penso que a comparação entre o coração, né, que é o amor, a emoção, ela é bem diferente da razão.
A razão faz a gente analisar as coisas. Já a emoção, o amor, o coração nos levam às vezes a atitudes impensadas. Pensem nesse versículo e depois a gente pode comentar. Bom, nas atividades, vamos ler aí. 1. Ao lado, apresentamos uma ilustração de manuscrito produzida em Reims por volta do século IX. Olhando para essa ilustração e pensando no que disse Ernest Gombrich a respeito da arte medieval, como arte do que se sente, pense nas seguintes questões. Que característica da arte medieval é mais atraente para você? Existe algo nela que movimente seus sentimentos sobre aquilo que observa ou sobre o que ativa a sua imaginação? Se a resposta for sim, procure refletir sobre os motivos existentes por trás disso. Ou seja, a arte medieval foi feita de forma que atraísse a nossa emoção, o nosso sentimento. Será que a gente vendo essas imagens que nós vimos da arte cristã, ela nos atingiu de alguma forma? Existem coisas nesses desenhos que vocês viram que possam ser motivos para a gente refletir, tá? E no segundo exercício, agora sim vocês vão escrever, compare a ilustração de Reims, a ilustração acima, com a obra ao lado de um artista também renomado, só que da arte moderna, que é Pablo Picasso, e busque algumas semelhanças nas sensações que essa obra lhe provoca em relação às que a arte de Reims lhe provocou. E relate sua reflexão. Então, você vai me falar, do seu jeitinho, uma resposta pessoal, se a obra de cima, São Mateus escrevendo o Evangelho, que foi feita no estilo da arte medieval, e a obra que está abaixo, que é uma arte moderna, do estilo cubista, do Pablo Picasso, quais as semelhanças ou diferenças que você pode encontrar em relação ao que ela transmite? Você observando na obra de cima e a obra de baixo, essas pessoas, elas refletem algum sentimento? Você consegue sentir o que elas estão pensando, o que elas estão fazendo? Tá? Coloque para mim na resposta da 2 o que você acha em respeito a essas duas figuras, ok? Então, por hoje é só. Nós estamos fazendo um conteúdo de 2 aulas, tem bastante coisa, mas vocês vão parando o vídeo e fazendo as atividades ao longo da aula, Bons estudos para vocês e fiquem à vontade para me chamar no plantão de dúvidas, caso vocês precisem, tá bom? Um beijo!